graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e a tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que Boa noite, família da graça. Graça e paz. Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo. Que Deus possa estar fazendo em nós esse ano novo feliz, em nome de Jesus. E que nós possamos usufruir dele o ano inteiro para a glória do nome do Senhor. Tendo comunhão, tendo momentos de dependência do Senhor, tendo momentos de entrega ao Senhor, tendo momentos coletivos como esse, onde nós nos reunimos para a glória do nome do Senhor e onde nós podemos agradecê-lo sempre por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer por nós. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos, agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai querido, Pai amado, te louvo e te agradeço, meu Deus, pela tua fidelidade. Fidelidade essa, Deus, que nós usufruímos em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, pelo dom da vida que nós temos em Ti, pelo privilégio maravilhoso que é poder viver um dia após o outro, tendo a certeza que o Senhor está cuidando de nós. Obrigado por colocar em nossos corações a Tua fé. Obrigado por nos dar a Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, poder ser fortalecido por ela e nos capacitar a uma vida nova, a uma vida eterna, a uma vida abundante em Ti, Senhor. Que Tu continues, ó Deus, a ter espaço em nossas vidas, para que o Teu nome continue a ser engrandecido em tudo que fazemos. Obrigado por esse momento onde a Tua igreja se reúne nesse primeiro domingo do mês, e nós podemos, Senhor Deus, Te celebrar para a Tua glória hoje e sempre, Pai. Te oramos e te agradecemos pela Tua fidelidade, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos agradecer ao Senhor, declarando
que somos gratos por Ele nunca se esquecer de nós. Convido você a se colocar de pé, para que possamos juntos louvar o nome do nosso Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Declare, você mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus.
Vamos continuar agradecendo ao Senhor e declarando que agradecemos por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, pelas promessas dEle em nossas vidas. Vamos agradecê-lo por um 2026 que vamos desfrutar na presença dEle. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens falam, as mulheres repetem: te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Homens, mulheres repetem: te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém? Vamos cantar ao Senhor um cântico novo. Salmo 96. Ele diz isso: cantai ao Senhor um cântico novo. Mesmo que seja um cântico dos anos 70, que não é tão novo assim, que todo mundo já cantou, mas que os nossos corações sejam renovados, independente da letra que nós estamos cantando, que estejamos gratos a Ele, cantando e salmodiando sempre a Ele com graça no nosso coração. Com essa canção você vai sair do seu lugar, dar um abraço no seu irmão. Eu sei que você já desejou um feliz ano novo para ele quando chegou aqui, mas você vai poder fazer isso de novo, em nome de Jesus. Dá um abraço no David, porque eu não sei se você sabe, mas hoje é aniversário do David, viu? Tá certo? David está ali. Eu sei que David é meu tímido, não gosta dessas presepadas de deixar falar assim na frente, né? Mas hoje é aniversário dele. Você vai lá e dá um abraço nele, tá? Tá vendo? Olha aí, ó. Então vamos cantar ao Senhor um cântico novo.
Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar, eu peço só um minutinho de licença para dar uma olhadinha ali, rapidinho. Amém. Nós vamos ter a alegria, a oportunidade agora também de adorar o Senhor com nossas ofertas. Se assim você veio preparado para fazê-lo, faça com alegria. Nesse ano de 2026 nós temos planos, nós temos vontades para que Deus realize nesse lugar. E Deus vai realizar através da vida de cada um dos irmãos, através das contribuições, das ofertas. Que nós possamos continuar ofertando ao Senhor conscientemente, não aquilo que nos sobra, mas aquilo que o Senhor tem nos dado, e nós temos separado, preparado, com alegria, para a glória do nome dEle. Que nós possamos continuar o adorando, celebrando,
e dizendo: eu vou adorá-lo, não apenas porque eu conheço um Deus de ouvir falar, mas porque Ele é comigo e Ele é meu grande amigo. Essa música, David, a gente estava cantando lá naquele dia, dia 16 de dezembro, lá na confraternização dos pequenos grupos. Pensei só em você, eu falei: rapaz, dessa vez tem letra, pastor, a gente não vai esquecer a música não. Em Jesus amigo temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, da Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se esse mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. E por termos essa consolação em Cristo, é que nós olhamos para Ele, o grande autor da salvação. Então, continuando com alegria, o 579. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na hoste estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Veja ao longe campos vastos, prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita,
obreiros, concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as setas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda, olhando para Cristo, olhando para Cristo. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus, ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda ardor. Amém. Louvado seja Deus, e que os nossos lábios continuem sempre louvando ao Senhor. Que o nosso coração reflita ao ponto que os nossos lábios falem daquilo que Ele está cheio. E possamos estar declarando as maravilhas do nosso Deus. Irmã Jane. Meus lábios sempre louvarão ao meu Deus, ao nosso Deus que é soberano, que é grande, que é poderoso e que está conosco todos os dias até a consumação do século, como diz a palavra de Deus. Meus lábios te louvarão sempre. Senhor, vou abrir meu coração, o canto entoarei pra te adorar, ó meu Rei. Tu és meu Deus e Senhor, te
lábios confessarão a ti, meu mestre e Senhor. Vou abrir meu coração, o canto entoarei pra te adorar, ó meu Rei. Tu és meu Deus e Senhor, digno de adoração. Meus lábios te louvam. Meus lábios te louvarão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar nesse momento nossa querida irmã Isabel e as crianças. Irmã Isabel hoje vai ficar com as crianças. Teremos a alegria de poder também ter nosso culto infantil nesse momento. Vamos orar por elas, agradecer a Deus pela vida delas e por esse tempo que elas terão também aprendendo da palavra do nosso Deus. Oremos, irmão. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por estarmos aqui na tua casa de oração, Pai, louvando o teu santo e poderoso nome. Neste momento, Senhor, eu quero agradecer pela oportunidade que nós temos de mais um dia estar aqui todos juntos. E também, Senhor, ali onde nós vamos agora com as crianças, ó Pai, para aprender mais uma porção da Tua palavra, porque a Tua palavra diz, instrua o caminho, instrua o menino no caminho que deve andar. E que essas palavras, ó Pai, hoje que eles vão aprender, que eles vão ler, Senhor, que fica gravado no coraçãozinho de cada um. Muito obrigado, Senhor, porque na verdade é um privilégio isso, Senhor. Muito obrigado, no nome precioso de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe. E nós, as criancinhas maiores, vamos ficar aqui com o pastor Manuel, que vai trazer a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Boa noite. A graça, a paz e o amor de Deus seja com todos nós. Amém? Estamos começando aí mais um ano, 2026. Hoje é dia 4, quarto dia do ano, estamos começando agora. Temos aí um ano inteiro pela frente, né? Geralmente quando a gente chega no final do ano, a gente costuma fazer uma, não sei vocês, né? A gente costuma fazer uma pequena retrospectiva para vermos aquilo que nós conseguimos alcançar de meta e de objetivos que nós traçamos, né? Então a gente faz uma pequena retrospectiva quando chegamos no final do ano. Quando a gente chega no começo do ano, a gente faz uma avaliação, não, a gente vai começar agora a traçar novas metas, né? Novos alvos, novos objetivos para o ano que está se iniciando. Eu não sei se você tem esse costume, mas muita gente tem esse costume de traçar metas, objetivos, obrigado, irmão, para o ano que está se iniciando, né? E isso vale também até mesmo no mundo corporativo, tá? As grandes empresas já começam o ano tratando
das suas metas, dos seus objetivos para alcançar durante o ano que está se iniciando. Principalmente agora, com essas mudanças aí no regime tributário que o governo implantou a partir de janeiro de 2026. Então, eles já começaram a traçar as metas, os planos deles, os objetivos para o ano de 2026. Eu não sei se você já traçou a sua meta, se você já traçou aí os seus planos para o ano de 2026, tá? Mas muita gente faz isso, né? Por exemplo, tem gente que quando está chegando aí o ensino médio, a conclusão do ensino médio, tem muita gente que se programa para concluir o ensino médio, né? Só esse ano eu vou me dedicar ao ensino médio, eu quero terminar o ensino médio, fazer a prova do Enem no final do ano, tirar uma boa nota para garantir uma vaga na Universidade Federal, né? Então o cara já se programa, já faz aquela meta para, no final do ano, fazer a prova, já ingressar aí numa faculdade, né? Tem alguns que pensam, olha, esse ano eu vou trocar de carro, meu carro está velhinho, preciso trocar de carro, então esse é o ano que eu vou trocar de carro. Outros vão planejar uma grande viagem. Esse ano já me programei e quero viajar, eu vou para fora do país, né? Conhecer outro país, quem sabe, não é verdade? Nem que seja ali no Paraguai, que é aqui mais perto, né? Mas vai para outro país. Então, tem gente que programa uma viagem, não é verdade? Tem aqueles que programam, olha, esse ano eu vou fazer a reforma da minha casa. Minha casa está caindo aos pedaços, então esse ano é o ano que eu vou reformar minha casa, vou pintar, e por aí se vai, né? Então, no mundo corporativo, as grandes empresas já programam, já fazem ali a sua meta, os seus objetivos para o ano que está se iniciando. Nós também fazemos isso, né? Esse é o ano que eu vou fazer tal coisa, vou viajar, vou comprar um carro novo, quem sabe, né? Então, por aí se vai. Não tem nada de errado com isso, é bom. Algumas pessoas até dizem, olha, esse ano que passou eu não alcancei aquela meta, aquele objetivo, então vou colocar de novo para esse ano, para tentar esse ano conseguir aquela meta que eu não consegui o ano que passou. E vai acrescentando outros alvos, outros objetivos também. Mas no mundo eclesiástico, ou seja, no mundo ministerial, as igrejas, não é diferente não. Todas as igrejas, nós também como igreja, sempre nos reunimos no início do ano para planejar o ano que está se iniciando. O que vamos fazer, que metas queremos alcançar, quais são os nossos objetivos, o que nós começamos em 2025, vamos manter em 2026, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser melhorado, ou que novas metas vamos traçar para alcançar neste novo ano que está se iniciando. Então na igreja também não é diferente, e não é só nós, graça, todas as igrejas que eu conheço e que eu saiba, eles se planejam, eles preparam um planejamento, já no comecinho do ano, para o ano que está se iniciando, e vamos tentar colocar todos aqueles projetos, tudo aquilo que eles estão planejando em observação para tentar alcançar aquela meta que eles traçaram para o ano, ok? Mas não tem nada de errado a gente fazer isso, e é bom a gente ter metas, objetivos, alvos que a gente deseja alcançar, mas tanto faz que seja pessoal, particular, ou no mundo corporativo, ou até mesmo no mundo eclesiástico, mas uma coisa nós precisamos ter consciência, e eu quero chamar a sua atenção para o texto de Tiago capítulo 4, abra lá a sua Bíblia lá em Tiago capítulo 4, esse é o primeiro texto que eu quero iniciar a nossa reflexão hoje à noite. Tiago capítulo 4, Tiago é já lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, capítulo 4. Isso aqui nós temos que levar em consideração, nós temos que pensar muito, e tudo aquilo que nós vamos planejar tem que ser baseado nisso que nós vamos ler aqui agora, tá bom? Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13
diz assim a palavra do Senhor: agora prestai atenção, vós que declarais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A palavra do Senhor é muito clara e muito objetiva. Não importa qual é o plano, não importa qual é o desejo que você está plantando no seu coração para tentar alcançar neste ano de 2026. Não importa se é comprar um carro novo, se é comprar uma casa, não importa se é reformar a sua casa, se é fazer uma viagem para o exterior, se é concluir o seu ensino médio, se é fazer uma faculdade, um novo curso, não importa. Mas uma coisa nós temos que levar em consideração, e essa é a exortação da palavra do Senhor para nós, é que tudo quanto vamos planejar, todos os nossos alvos, os nossos objetivos, tanto no nível pessoal, particular, como no nível eclesiástico da igreja, todos os nossos planos têm que passar pela mão do Senhor. Essa é a orientação que a palavra do Senhor nos diz e nos ensina. Ele começa dizendo: olha, vocês que estão dizendo aí que hoje ou amanhã vai para tal lugar, vai se hospedar ali, vai passar 1 ano ali, vai ganhar dinheiro ali, você não sabe nem o que vai acontecer com você amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 minuto, se vamos estar aqui ou se vamos ser arrebatados. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. E a exortação é: ao invés disso, vocês têm que dizer o seguinte: se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, se o Senhor permitir, nós iremos, nós negociaremos em tal lugar ou em tal cidade. Ou seja, há uma condicional. Se é condicional. Se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, se o Senhor permitir, então nós iremos. Se o Senhor quiser, este ano eu troco de carro. Se o Senhor permitir, se for da vontade do Senhor, esse ano eu faço uma viagem para o exterior. Se for da vontade de Deus, eu vou reformar minha casa. Sabe por quê? Nós temos que colocar tudo nas mãos do Senhor. Porque existem muitas pessoas que quando chegam no final do ano, chegam frustradas, deprimidas. Sabe por quê? Porque olha para trás e diz: puxa vida, eu lutei tanto, fiz tanto, me esforcei tanto, mas não consegui realizar aquilo que eu desejei. E aí se frustra, fica deprimida, fica triste, sem entender o porquê, fez tudo, se esforçou tanto, mas não conseguiu realizar aquilo que talvez aos olhos dela, aos meus olhos, aos seus olhos, seja algo tão simples ou fácil de fazer, mas você não conseguiu realizar, e aí você fica frustrado. Mas quando nós colocamos diante do Senhor, na presença do Senhor: Senhor, eis aqui o meu alvo, eis aqui o meu objetivo, se for da tua vontade, Senhor, me ajuda a realizar. E aí eu sei que se eu chegar lá no final do ano,
e olhar para aquele alvo, eu digo, não consegui realizar. Se eu não conseguir, é porque não era da vontade de Deus. E aí eu vou ficar tranquilo, sossegado. Porque eu vou entender que aquele alvo, embora aos meus olhos fosse um alvo bom, um objetivo bom, mas não era da vontade de Deus. Então eu vou ficar tranquilo. Eu não vou me preocupar porque eu não consegui realizar. Eu vou entender que era da vontade do Senhor não ter realizado aquele alvo, aquele objetivo. Por isso, a exortação do Senhor é muito clara. O que você vai planejar, coloca diante do Senhor. Eu já comentei esse testemunho que eu ouvi aqui uma vez na rádio, eu vou repetir para vocês, mas vocês vão lembrar. Alguns anos atrás, eu estava ouvindo a rádio e o pastor estava pregando e ele comentou sobre um testemunho que aconteceu com ele. Ele encontrou com uma jovem que era da sua igreja e que já fazia um bom tempo que ela não estava indo à igreja. Então eles se encontraram e começaram a conversar. E o pastor perguntou: e aí, como é que você está? O que você está fazendo? E aquela jovem disse: pastor, eu estou terminando a minha faculdade. Este ano eu vou concluir a minha faculdade. Eu estou empenhada em terminar a minha faculdade. O pastor: que bom, que joia. E o que você pretende fazer depois que você se formar na faculdade? Ela disse: ah, pastor, quando eu me formar, já estou com o meu currículo pronto, eu vou enviar um currículo para algumas empresas, eu pretendo arrumar um emprego bom na minha área que eu estou me formando, para ganhar um bom salário. E o pastor olhou para ela e disse: muito bom, isso é muito bom. Mas o que você vai fazer depois disso? E ela disse: pastor, depois que eu terminar a faculdade, depois que eu conseguir um emprego com um bom salário, eu vou comprar o meu AP, porque eu quero ter a minha independência. Eu não quero ficar mais debaixo da dependência dos meus pais. Eu quero ter a minha independência. Eu vou então comprar um AP para mim, um apartamentozinho, vou mobiliar ele e vou morar no meu cantinho. Joia, muito bom, o pastor disse para aquela jovem. Que bom. Mas e depois que você se formar, conseguir um bom emprego, comprar o teu apartamento, conseguir a sua independência financeira, sair das barras da saia dos seus pais, o que você pretende fazer? Ela disse: ah, pastor, depois de tudo isso, eu estando formada, estando trabalhando no meu cantinho, no meu apartamento sozinha, independente, eu vou comprar um carro para mim, vou tirar a minha habilitação, vou comprar um carro. Eu não quero mais estar dependendo de carona de ninguém, nem quero mais depender do transporte coletivo. Vou comprar um carro para mim. Muito bom, isso é bom. E depois? Pergunta o pastor para aquela jovem. E ela continua: ah, mas depois que conseguir tudo isso, depois que eu tiver com o meu apartamento, com o meu carro, com a minha vida independente financeiramente falando, o meu trabalho, aí eu vou constituir família, né, pastor? Vou procurar um homem bom, que eu possa me relacionar, casar e constituir uma família, ter filhos. Ótimo, muito bom, disse o pastor. Mas e depois? Ah, pastor, aí eu vou parar um pouquinho para fazer algumas viagens, tirar férias. E o pastor olhou para aquela jovem e disse: posso te fazer uma pergunta? Ela disse: sim, pastor, pode fazer. E ele olhou atentamente para aquela jovem e disse: olha, tudo que você me falou aí dos seus planos, dos seus objetivos, tudo muito bom, nada de errado com isso. Qual é o jovem hoje que não quer se formar em uma faculdade? Qual é o jovem hoje que não quer conseguir um bom trabalho no mercado? Qual o jovem hoje não quer ter a oportunidade de comprar o seu cantinho, a sua casa, o seu apartamento? Qual o jovem hoje não quer ter o seu salário, a sua renda, poder comprar o seu carrinho, independente do pai ou da mãe?
Todo mundo quer isso. Não tem nada de errado o que o pastor disse para ela, né? Você está certa, não tem nada errado com isso. Tudo isso é muito bom. Isso é o sonho de cada um dos jovens. Foi meu sonho também quando eu era jovem. Mas permita-me fazer uma pergunta. Aonde está Deus nisso tudo? Nesses teus planos, nesses teus projetos, aonde Deus se encaixa? Porque tudo que você falou aqui é muito bom, mas e Deus? Aonde Ele está nisso tudo? E aquela jovem ficou olhando fixamente para o pastor, sem ter o que responder. Aonde está Deus? Tudo que ela disse, todos os sonhos, tudo que ela almejava conquistar, tranquilo, tudo muito bom. Quem não quer? Mas aonde está Deus? Será que tudo aquilo estava dentro dos planos de Deus para a vida dela? Será que tudo aquilo que ela queria era realmente a vontade de Deus para a vida dela? Ela não estava pensando nisso. Ela não estava preocupada em colocar diante do Senhor os seus planos, os seus objetivos. Ela só queria alcançar tudo aquilo que ela tinha já em mente: seu trabalho, sua independência financeira, seu próprio local para morar, sua casa, seu apartamento, seu carro, sua família, e por aí se vai. Mas onde está Deus? Nada errado em a gente almejar coisas boas, ou coisas como aquela jovem estava almejando. Mas se a gente não colocar diante do Senhor os nossos alvos, os nossos planos, os nossos objetivos, será que vamos conseguir alcançar tudo aquilo? Será que tudo está dentro da vontade de Deus? E se não estiver? Eu estava lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Gostaria que você fosse lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 6 agora. Eu estava lendo este capítulo. Ele é um capítulo um pouco longo. Eu vou ler apenas a partir do versículo 45 até o versículo 56, tá? Então, vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Eu estava estudando e lendo esse capítulo, e eu encontrei aqui alguns motivos que nos levam a planejarmos o nosso amanhã, que nos leva a planejar tudo aquilo que a gente almeja para o ano de 2026, seja pessoalmente, seja até mesmo ministerialmente, mas junto com o Senhor, colocando tudo diante do Senhor. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45, diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho na terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram, caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal,
eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali aportaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e imploravam-lhe que pudessem ao menos tocar na borda do seu manto. E todos os que tocavam eram curados. Amém? Este capítulo 6, até lendo ele, comecei a ter canseira, porque Jesus não parou, nem ele nem os seus apóstolos. Ele começa no capítulo 6 dizendo que Jesus foi para a sua cidade natal, e ao chegar ali, ele não conseguiu fazer muitos milagres. Não porque ele não tivesse capacidade, ou não porque ele não tivesse o poder para isso, mas devido à incredulidade do povo. O povo estava tão incrédulo que o Senhor Jesus não pôde fazer milagres ali. E aí então, ele envia os seus apóstolos para que eles fossem nas aldeias vizinhas, nos lugares vizinhos, pregar a palavra e curar os enfermos. E eles vão. Quando esses apóstolos retornam e eles começam a conversar e prestar um relatório para Jesus, aí Jesus disse: olha, vamos fazer o seguinte, vocês estão cansados, vamos sair daqui, vamos para um lugar mais isolado, para que nós possamos ter um tempo a sós de comunhão e descanso também, porque eles não tinham tempo nem para comer direito, eles tinham tempo. Mas só que quando eles saíram para ir para esse lugar deserto, as pessoas viram e foram caminhando, e quando Jesus chega lá, o povo já estava lá esperando por eles. E aí Jesus sente compaixão daquelas pessoas. Ele chega a dizer: olha, são como ovelhas sem pastor. Então Jesus desce no barco com os seus apóstolos, começa a ministrar para aquelas pessoas, começa a curar aqueles doentes e enfermos, até que ele chegou o cair da noite, né, o finalzinho da tarde. Ele pede para que os discípulos vão para o barco, seguindo para Betsaida, e Jesus vai depois. E aí acontece aquela tempestade, eles chegam em Genezaré, e ali Jesus chega lá e continua fazendo os seus milagres, os seus prodígios, junto com os apóstolos. Mas quais são os motivos que eu queria destacar nisso tudo aqui, que nos levam a pensar sobre o nosso planejamento pessoal e até mesmo o nosso planejamento ministerial na presença do Senhor? É que o Senhor, Ele nos leva e nos mostra, nos leva a conhecer o outro lado da história. Por várias vezes, Jesus dizia para os seus discípulos: vão no barco vocês e vão para o outro lado lá, vamos para o outro lado deste mar. Jesus sempre levou os seus discípulos a conhecer outras pessoas, a verem outras situações, a verem e começar a conhecer outras situações, outras pessoas com quem eles precisavam viver, conhecer, para saber o outro lado da história. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós que somos, infelizmente ainda, estamos presos a essa carne pecaminosa, nós temos a tendência sempre de buscar planejar as coisas pensando apenas em nós ou na nossa família, não é? Esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou comprar um carro, eu vou trocar de carro, eu vou ajeitar a minha casa, eu vou pintar a minha casa, eu vou viajar com a minha família, eu. E Jesus leva aqueles apóstolos para eles começarem a olhar outras situações, outras pessoas, outras realidades, uma outra dimensão.
E nós precisamos entender que não é somente nós. Todo planejamento que nós vamos fazer tem que envolver outras pessoas também. Principalmente no que diz respeito ao nosso planejamento ministerial. Não é só eu que vou fazer, não é só o pastor Lucas quem vai fazer. É a igreja. E quem é a igreja? Vocês, todos nós. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros deste corpo. Mas o planejamento ministerial envolve a igreja, ou seja, envolve cada um de vocês. Não é só eu, não é só o pastor Lucas. Envolve todos nós. Nós não podemos ficar alienados. E não envolve somente a gente que estamos aqui, mas envolve também outras pessoas que estão fora da igreja. E envolve também aqueles que estão no mundo. Você pode dizer, senhor, pastor, esse ano eu vou orar pelo seu ministério. Vou continuar, eu vou orar mais pelo seu ministério, orar pela sua família, pela família do pastor Lucas. Para que Deus continue abençoando mais e mais vocês, e vocês continuem trazendo mais e mais a palavra de Deus para nós. Joia! Muito bom, eu preciso mesmo, nós precisamos. Mas isso basta? Não. E você? Vai só orar por mim e pelo pastor Lucas? Por nossas famílias? Você não vai arregaçar a manguinha e não vai botar a mão no arado também? Não, querido. Você também tem que fazer a sua parte. Se nós somos um corpo, e este corpo é composto de vários membros, mas todos os membros do meu e do seu corpo estão trabalhando em conjunto uns com os outros, para que o corpo se desenvolva e fique sempre sadio. Então, para que a igreja cresça de forma sadia, todo o corpo, todos os membros da igreja precisam trabalhar. Não é pensar só em mim ou pensar só em você, pensar no outro também. Não é só você orar por mim. Continue orando por mim e pelo pastor Lucas. Aí eles são os líderes, sim. Mas cada membro da igreja tem a sua importância no ministério. Faça como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, envia a mim. O que o Senhor quer que eu faça, Deus? Coloque-se à disposição. Senhor, o que eu posso fazer? Pastores, o que eu posso fazer para ajudar o ministério de vocês? E assim a igreja vai crescer. E assim a igreja vai se desenvolver. Nós temos metas. Nós colocamos metas e objetivos para o ano de 2025. Uma delas foi começarmos o ministério de pequeno grupo. E nós começamos. Ainda estamos desenvolvendo. Ainda estamos nos aprimorando. Vamos retomar. Mas se você me perguntar, a igreja como um todo está participando do pequeno grupo? A igreja não está. Tem membro que não participa. O que está acontecendo? A igreja precisa se envolver. Quando uma empresa convoca os seus funcionários, um exemplo, vamos colocar aqui a Volkswagen, tá? A grande montadora da Volkswagen, ela vai chegar para os funcionários e dizer, olha, em 2026, nós vamos fabricar, durante todo o ano, 50 mil veículos, para colocar no mercado, no Brasil. 50 mil veículos. Então, cada funcionário vai ter que ralar, dar duro,
Às vezes vai ter que fazer algumas horas extras para conseguirem fabricar 50 mil veículos até 31 de dezembro de 2026. Mas eles vão se empenhar para isso. Não é verdade? No seu trabalho, se o patrão disser, você vai fazer tal coisa, eu quero que você faça isso, isso e isso, todos os meses, você vai se empenhar para fazer. Se nós traçarmos metas, objetivos para o crescimento da igreja, essas metas, esses objetivos, não se resumem apenas à liderança da igreja. Não é apenas para eu, Lucas ou os demais líderes fazerem, é para toda a igreja. Abraçar, arregaçar as mangas e fazer com que o objetivo que foi traçado, que foi planejado, seja alcançado. Lógico que orando, colocando diante do Senhor. Senhor, nós queremos isso para o ano 2026. Nós queremos ver essas cadeiras, Senhor, cheias em 2026. Todas elas. Quantas cadeiras foram compradas? 60 cadeiras. Quantas cadeiras vazias nós temos? Tem mais cadeiras vazias do que cheias. Claro, alguns estão descansando, alguns estão talvez trabalhando ainda, né? Eu sei que algumas pessoas talvez tenham viajado, estão voltando. Eu sei, entendo isso. Mas nós precisamos desenvolver o ministério para que a igreja possa crescer e se desenvolver. O Senhor nos leva a conhecer o outro lado. Não é só o meu lado ou o seu, não. Por várias vezes, Cristo mandava que os seus apóstolos atravessassem o mar, fossem para o outro lado, conhecer novas pessoas, ver novas realidades, novas dimensões, novas situações. Sabe para quê? Para o crescimento espiritual deles. Olha o versículo do capítulo 6, versículo 52. Cristo tinha realizado um milagre, que foi a multiplicação dos pães, depois que ele chegou lá, no local que ele achava que estaria deserto, mas estava cheio de gente. Ele desceu do barco, pregou para aquelas pessoas, curou várias pessoas, e os apóstolos disseram, mestre, desperta essa multidão, porque está chegando no finalzinho da tarde, e aqui não tem lugar para comprar com alimento. Então Cristo pegou lá os pães, os peixes, multiplicou e alimentou todos eles. Grande milagre. Aí Cristo disse, agora vocês subam no barco e vão para Betsaida. Eu depois acompanho vocês. E o barco começa a balançar no mar, porque veio um vento forte, veio uma tempestade, e eles começaram a ficar apavorados. Olha que eles tinham visto um milagre, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E quando Jesus chega no barco, eles parecem que não conseguiram ainda entender, porque seus corações ainda estavam endurecidos. Eles precisavam ainda amadurecer, eles eram como crianças, mas precisavam amadurecer. Deus nos faz muitas vezes olhar para o outro lado da nossa história, da nossa vida. Não olhar só a nossa situação, mas a situação do próximo. Sabe para quê? Para o nosso próprio crescimento espiritual. Tempos depois, esses homens, depois de várias experiências que passaram com Cristo, jamais foram os mesmos. Jamais eles abandonaram o barco. Jamais eles titubearam ou duvidaram do Senhor. Sabe por quê? Porque as experiências que eles viveram fizeram com que eles amadurecessem depois que eles conheceram o outro lado da história. Outro motivo que eu estava analisando nesse texto, quando Jesus pediu para os apóstolos
subirem no barco e irem para Betsaida, interessante que só tinha um barco. Por que Jesus pediu para que eles fossem adiante de Cristo? E Cristo ficou lá, em terra firme, se despedindo das pessoas, se só havia um barco? Não é interessante essa história? Ele poderia ter dito: olha, vamos nos despedir das pessoas aqui e a gente segue viagem. E Cristo teria ido com eles no barco. E se Cristo estivesse com eles no barco, talvez não tivesse vindo tempestade alguma. E mesmo que ela começasse a se levantar, Cristo já teria dito: olha, calma-se, mar, calma aí o vento, nós estamos atravessando aqui. Mas ele pediu para que os apóstolos fossem adiante dele, sozinhos no barco. Tanto é que só tinha um barco, que Cristo, quando foi ao encontro deles, não foi em outro barquinho remando, foi? Não, ele foi caminhando sobre as águas. Interessante, né? Mas Cristo nos mostra que nós precisamos ser versáteis. Para onde Cristo disse que eles fossem? Betsaida. Aonde foi que eles aportaram? Genezaré. É o mesmo lugar? Não. Ué, mas se Cristo disse que eles fossem para Betsaida, eles chegaram em Genezaré. O que Cristo iria fazer lá em Betsaida, ele fez em Genezaré. Os milagres, a palavra que ele iria pronunciar lá em Betsaida, ele assim o fez em Genezaré. Às vezes nós planejamos alguma coisa, até mesmo no nosso ministério, para fazer alguma coisa, e Deus nos mostra outra. E nós precisamos ser versáteis, como Cristo foi. Sabe o que significa ser versátil? É a capacidade de se adaptar a diferentes situações. A capacidade de se adaptar a diferentes situações. A habilidade de saber lidar com mudanças. Seja mudança em tarefa de trabalho, seja mudanças em relacionamentos. Ser versátil. Cristo disse: vocês vão para Betsaida, mas eles chegaram em Genezaré. Aquilo que ele ia fazer lá, ele fez aqui. Ou seja, mesmo que o destino foi outro, a situação foi outra, mas ele se adaptou ao local onde ele estava e pregou e fez a mesma coisa que ele iria fazer lá em Betsaida. Falou, curou enfermos, tudo aquilo que ele ia fazer lá em Betsaida, ele fez em Genezaré. Versatilidade. Às vezes nós planejamos algo e Deus muda. E aí? O que nós vamos fazer? Desistir de fazer porque eu pensei em ir para tal lugar e fui para outro? Vou desistir? Quem sabe ali no local que Deus queria que você estivesse? Era ali que Deus queria que você estivesse. Pastor Osmar, meu antecessor, muitos aqui o conhecem, ele certa vez adoeceu e foi parar lá no hospital, acho que aqui no regional. Foi um final de semana lá, internado. Fez uma bateria de exames. Sabe qual foi o resultado de todos os exames que ele fez? O que é que ele tinha? Nada. Absolutamente nada. O médico disse: você não tem nada. Seus exames estão bons, suas taxas estão boas, nada, você não tem nada. Tome aqui a sua alta e vá para casa.
como um final de semana hospitalizado, sem ter nada. Mas Deus usou daquela situação que ele não estava se sentindo bem, para levar ele dentro de um hospital, para lá falar do amor de Deus para um paciente. Paciente. Lógico, ele deve ter falado para outros pacientes também. Mas um paciente aceitou a Cristo, lá dentro do hospital, com o pastor Osmar, que não tinha nada, doença nenhuma. Não foi constatado nada que nem na vida dele, nada no seu organismo, estava bonzinho. Mas ele teve que ir para ali, ele teve que ficar um final de semana naquele hospital, porque lá tinha alguém que precisava ouvir do Evangelho, que precisava se converter ao Senhor, e Deus usou a vida do pastor Osmar para fazer isso lá. Você acha que ele queria estar dentro do hospital? Não. Quem é que quer estar dentro de um hospital? Ninguém. Mas Deus usou. Queridos, nós temos que ser versáteis. Versatilidade ou ser versátil não significa ser conivente com o erro. Versatilidade não é conivência com o erro, ok? Versatilidade é a capacidade de lidar com mudanças. E ali onde Deus te colocou, ainda que não fosse a tua vontade, o teu desejo de estar ali, mas você ter a capacidade de saber administrar bem o local onde você está, o tempo que você está tendo ali, para levar o amor de Deus àquelas pessoas com quem você tiver contato, naquele lugar que você não gostaria de estar, que você não queria estar. Isso é ser versátil. E Deus mostra isso em Cristo, quando ele chega em Genezaré. Ele queria ir para Betsaida, foi para Genezaré, e ali ele fez o milagre na vida das pessoas, curou os enfermos, ministrou a palavra nos povoados, a mesma coisa que ele estaria fazendo se estivesse lá em Betsaida. Versatilidade. Outra coisa, versículo 54, quando eles chegaram lá em Genezaré, o verso 54 diz o seguinte: logo que desembarcaram, o povo desconheceu Jesus. É isso? Reconheceu. Boa reputação. Quando o irmão chegou lá em Genezaré, ele ia para Betsaida. Chega em Genezaré, mal chegou lá, mal desceu do barco, o povo já reconheceu quem era ele. Olha, Jesus, Filho de Deus. As pessoas já sabiam quem ele era, as pessoas já tinham conhecimento da boa fama, da reputação que Cristo tinha. Reputação, boa fama. Todo cristão genuíno precisa ter uma boa reputação, uma boa fama. Não é verdade? Por quê? Faz com que as pessoas nos respeitem, faz com que as pessoas vejam Cristo em nós. Não é ver nós, não é me ver, mas ver Cristo em mim, é ver Cristo em você. E as pessoas só vão ver Cristo em mim e Cristo em você se nós tivermos boa fama, boa reputação. Não é essa uma das características que Paulo fala que nós precisamos ter? Boa fama, boa reputação. Timóteo e Tito, ele fala isso. Queridos,
boa reputação ou boa fama abre portas, facilita trabalho. Facilita o trabalho. Nós temos ali um vizinho, eles estão ali no subcampo, e é um casal que está cuidando ali do subcampo, e eles souberam, a esposa dele o ano passado adoeceu, e foi descoberto que ela tem câncer. E ela começou um tratamento de câncer. Nessa última semana, agora de dezembro, eles tiveram que ficar uma semana lá em Curitiba para tomar a quimioterapia. E, minha filha, qual é a igreja que abriu as portas para receber o casal lá? PIB, né? A PIB, que é a Igreja Batista, lá de Curitiba, eles têm um local onde eles recebem pessoas que vêm de fora para fazer tratamentos ali nos hospitais, né? E eles abriram as portas deste local para receber o casal. E eles são presbiterianos. Este casal aqui, da MPC ali, são presbiterianos. E o local lá é da Igreja Batista. Mas independente se é presbiteriano, se é Igreja Batista, placa de igreja não importa. Mas eles são um casal de pessoas cristãs e que precisam da ajuda. E a igreja simplesmente abriu as portas para recebê-los. Ficaram uma semana lá em Curitiba. Hospedagem, alimentação, tudo gratuito. Sabe por quê? Boa reputação. Boa fama. Abre portas. E mostra, não você, não eu, mas Cristo em nós. Versículo 55, multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas, para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, ele, Cristo Jesus, onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e imploravam-lhe que pudessem ao menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Sabe o outro motivo que nos leva a planejarmos e colocarmos tudo nas mãos do Senhor? Além de saber que Ele nos mostra sempre o outro lado da história, além de aprendermos a sermos versáteis, além de sabermos também que precisamos ter boa reputação, o próprio Senhor nos permite a graça de participar da obra que é dele, mas que Ele conta com cada um de nós. Por onde Jesus ia, qualquer povoado, qualquer aldeia por onde Ele ia ministrando, ia curando, ia levando as boas novas, trazendo alívio, paz para quem precisava. E os apóstolos participavam junto com Cristo de tudo aquilo. E hoje não é diferente, querido. O Senhor tem grandes coisas para fazer, e Ele vai usar cada um de nós. E nós temos esta graça de poder participar da obra do Senhor. Isso é graça. Que nós temos de poder participar da obra de Deus. Pode não ser fácil, mas com Cristo é muito melhor. Porque sem Ele, nada somos e nada podemos fazer. Então, se você ainda não fez, mas vai fazer,
seus planos para 2026, coloca na mão do Senhor. O Senhor está aqui. É isso que eu pretendo fazer. É isso que eu quero. Mas que seja da tua vontade. Se não for, não vai ser realizado e eu vou entender o porquê. Mas se for, ajuda-me a realizar, a conquistar, a alcançar estes alvos, estes objetivos. Eu vou encerrar contando uma história para vocês. Aconteceu, segundo o que eu pude ver, um fato verídico também, aconteceu em uma pequena aldeia na Holanda, cuja atividade dela era a indústria pesqueira. Eles viviam da pesca naquele local, uma pequena aldeia lá na Holanda. E eles tinham um grupo de voluntários que eles chamavam de grupo de salvamento. Então, sempre que acontecia alguma coisa no mar, tinha aquele grupo de voluntários que saíam para ajudar, para socorrer aquele que estava no mar e estava em perigo. E aí, tinha uma embarcação que veio uma grande tempestade e aquela embarcação sofreu os danos daquela tempestade e veio a afundar, naufragar. E as pessoas ficaram à deriva no mar. Mas antes do barco afundar, eles passaram um rádio, né? Um SOS, para aquele local onde havia aquele grupo de voluntários. E aí, o líder daquela comunidade, daquela aldeia, chamou os voluntários e disse: olha, precisamos sair para o mar com esses botes aqui para salvar as pessoas que estão à deriva no mar. O barco afundou. E aí, vários voluntários foram naqueles botes, entraram, eles começaram a entrar no mar, venceram aquela ventania forte, aquelas ondas fortes que estavam vindo contrárias sobre ele. Eles entraram, conseguiram entrar no mar, passaram-se algumas horas, viram os botes retornando do alto mar. E aí, o chefe daquela aldeia perguntou: e aí, conseguiram resgatar todos? E eles disseram: sim, mas não todos, porque o bote não aguentava mais. Se colocássemos mais um no bote, todos iriam afundar. Tivemos que deixar um para trás. E aí, eles chegaram já cansados, exaustos. E aí aquele líder da aldeia disse: precisamos de mais voluntários. Um jovem chamado Hans se colocou, ele deu um passo à frente, se colocando à disposição para ser o próximo grupo de salvamento que sairia para ir buscar aquele único que ficou à deriva no mar. Quando ele deu um passo à frente, a mãe dele segura ele pelo braço e diz: filho, não vá. Seu pai faleceu faz 10 anos de um naufrágio. Seu irmão está há mais de 3 meses no mar e não deu retorno, não fala conosco. Eu estou com mal por esse sentimento. Não vá. E Hans diz o seguinte para sua mãe: mãe, eu tenho que ir. Se todos disserem não posso ir, quem fará a obra? Desta vez eu tenho que cumprir o meu dever. Quando o dever chama, temos que fazer a nossa parte. O rapaz beijou a sua mãe, juntou-se à equipe e desapareceu no mar naquela noite. Passaram-se mais algumas horas, que para a mãe de Hans parecia uma eternidade. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Então, quando algumas horas depois passadas, aquele jovem então está voltando com a embarcação, com o botezinho,
E aí o chefe da aldeia gritou: e aí? Conseguiu encontrar o homem perdido no mar? O único que ficou? Ele disse: sim, conseguimos resgatá-lo. Mas diga para minha mãe, que é o Paul, meu irmão mais velho. É o Paul, meu irmão mais velho. Imagine se aquele jovem não tivesse ido. Imagine se aquele jovem não tivesse colocado à disposição para fazer a obra. O seu irmão voltaria para casa? Não. Teria se afogado em alto mar, assim como o pai dele havia falecido há 10 anos atrás. Gálatas capítulo 6. Eu quero encerrar com estes versículos aqui. Versículos 9 e 10. Gálatas 6. 9 e 10. Diz assim: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, diante do Teu altar, mais uma vez. Estamos começando mais um ano. Hoje é dia 4 de janeiro, quarto dia do ano de 2026. Nós temos 361 dias que estão ao nosso dispor. E nós queremos sim, Senhor, nos colocarmos à Tua disposição, para que o Senhor possa usar cada vida que aqui está presente, também as vidas daqueles que não vieram, que não puderam estar conosco, para que sejam usados para o louvor da Tua glória, para que sejam usados de uma forma toda especial no Teu ministério, na obra que o Senhor confiou a cada um de nós. Sabemos das nossas responsabilidades, Pai. E tudo quando vamos planejar, queremos colocar diante de Ti, para termos a Tua aprovação. Queremos fazer, Senhor, para o louvor da Tua glória. Que seja segundo a Tua vontade, que seja segundo o Teu querer. Como a Tua palavra nos ensina, se for da Tua vontade, se o Senhor quiser, nós vamos fazer. Mas dá-nos, Senhor, a capacitação e a sabedoria do alto, para desenvolvermos metas, projetos, alvos. Mas não basta apenas desenvolvermos os nossos projetos, não basta apenas desenvolvermos alvos ou objetivos, se nós não estivermos dispostos a colocar as nossas mãos no arado. Por isso, Senhor, desperta-nos, capacita-nos e nos ajuda, Pai, a fazermos mais, muito mais, de tudo aquilo que nós fizemos em 2025. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos as nossas falhas, os erros que nós cometemos no ano de 2025, para que nós possamos fazer melhor neste ano que se inicia. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado através desta igreja local,
desta agência propagadora do Teu Evangelho, das boas novas, da graça do Senhor. E usa, Senhor, as nossas vidas. Sabemos das nossas limitações, e o Senhor conhece muito mais do que nós. Sabemos das nossas falhas, mas sabemos que o Senhor nos ama, e certamente se nós nos colocarmos à disposição, o Senhor vai nos usar. E nós queremos, Senhor, sermos vasos de bênçãos, vasos na mão do oleiro, que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai moldar, segundo o Teu querer, não o nosso, mas o Teu querer, e segundo a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E nós confiamos nessa Tua vontade, Senhor, porque o Senhor tem sempre aquilo que é o melhor para cada um de nós. E nesta confiança, queremos nos colocar diante de Ti, para fazermos mais, neste ano de 2026. Como diz a Tua palavra, não nos deixa desfalecer, mas que tenhamos a Tua força, o Teu ânimo, para estarmos sempre dispostos a fazer a Tua vontade. Que o Teu nome continue sendo glorificado e exaltado. Que nós continuemos a diminuir e o Senhor cresça mais e mais, através de cada um de nós. Usa as nossas vidas, porque nós oramos no nome maravilhoso de Cristo Jesus. A Ele seja toda honra, toda glória para todos sempre. Amém. Eu quero convidar você a começarmos o nosso ano em comunhão com o Senhor, mas também em comunhão uns com os outros. E esse é o momento que nós vamos estar partilhando da ceia do Senhor, o momento da nossa comunhão com Cristo e com os irmãos. Eu quero convidar todos a participarem deste momento, para que você possa ser tocado pelo Senhor e se colocar à disposição para ser um vaso moldado, trabalhado por Deus. Ele quer nos moldar, Ele vai nos moldar e vai sim nos conduzir em triunfo para o louvor da glória dele. Seja você um vaso de bênçãos, como tem sido. Se você o foi em 2025, continue sendo em 2026. Participe da ceia do Senhor, neste momento de comunhão. Amém? Quero convidar aqui à frente o irmão David. E quero convidar também o irmão Gênesis Tavares para distribuir os elementos, o pão e o vinho. Como de costume, não coma ainda do pão, não beba do cálice do Senhor. Nós vamos comer e beber todos juntos, em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros. Portanto, receba do pão, receba do cálice, aguarde por alguns instantes para que nós possamos cear todos juntos. Enquanto os irmãos vão estar distribuindo os elementos, vamos louvar ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as
as coisas. Declare mais uma vez, porque dele e por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, lemos a instrução do apóstolo para celebrarmos a ceia do Senhor. E ele assim nos ensina: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Antes de nós comermos o pão, que simboliza o corpo do Senhor, e antes de bebermos o cálice, que simboliza o sangue do Senhor, vamos orar e vamos dar graças ao Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Ainda que nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Vamos orar. Pai amado, Pai maravilhoso, nesse momento de comunhão que nós temos com o Senhor e comunhão com os nossos amados irmãos, queremos te render nossa gratidão, Pai, pelo teu grandioso amor, tão grande e tão imensurável, que o Senhor entregou o seu próprio Filho a ser maltratado e a ser crucificado numa cruz, para pagar os nossos erros, os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça e nos tornarmos alvos como a neve. Celebramos com alegria, mas não com tristeza, Senhor, porque o Senhor venceu a morte, rompeu os grilhões da morte e nos deu a sua vitória. Por isso nós celebramos com alegria, porque sabemos que nós temos comunhão com o Senhor, nós temos livre acesso a Ti, e queremos manter essa comunhão firme com o Senhor e com os nossos irmãos. Permita-nos, Pai, adentrarmos diante do Teu trono de graça, neste momento de comunhão, enquanto vamos celebrar a ceia, no comer do pão e no beber do cálice.
te exaltamos e te glorificamos no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Amém. Comamos todos juntos o pão. Bebamos juntos o cálice que simboliza o sangue do Senhor. O irmão Gênesis vai recolher os cálices entre os irmãos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve, seria algo mais que a neve. Que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve seria, algo mais que a neve.
Louvado seja o nome do Senhor por tudo que o Senhor já fez e já falou aos nossos corações. Somos eternamente gratos, ó Deus, porque Tu te entregaste na cruz por nossos pecados, pagando um preço que nós jamais poderíamos pagar. Muito obrigado pela salvação e pela oportunidade de podermos dedicar nossas vidas para a Tua glória. E assim como Enoque andou contigo, ó Deus, nós queremos andar. Assim como o Senhor tinha um tempo com Adão todos os dias, nós também queremos ter esse tempo contigo, para que possamos ser chamados homens e mulheres segundo o Teu coração. Para que o nosso coração esteja pronto para responder, eis-nos aqui, envia-nos a nós, quando o Senhor nos chamar. E que mesmo em meio a lágrimas e lamentações, como homens feitos Jeremias, possamos continuar a Te conhecer e prosseguir em Te conhecer como Oséias. E que nós possamos permanecer firmes em Ti como discípulos amados, não Te negando, mas dizendo que para nós o viver é Cristo, morrer é lucro, Senhor. Que nós possamos assumir o compromisso contigo, para que estejamos ligados à videira verdadeira e entendamos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Obrigado pela Tua graça, por essa celebração maravilhosa, onde o Teu nome foi glorificado, Senhor. Obrigado porque crescemos, aprendemos e oramos, Pai, que coloquemos em prática tudo o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Que 2026 seja um ano de transformação. Que todos nós sejamos diferentes, não apenas melhores, que melhor qualquer um pode ser, mas diferentes, porque só o Teu Espírito pode produzir a mudança que nós precisamos, ó Deus. Que 2026 seja um ano de crescimento, individualmente, coletivamente, e que possamos nos ajustar à estrutura perfeita, a varão perfeito, Senhor Deus, para que Tu continues a ser exaltado e glorificado em tudo que fazemos. Muito obrigado, Senhor Deus. Também Te pedimos por aqueles que voltarão às suas rotinas de trabalho amanhã, que eles possam ser luz nesse mundo de trevas, que eles possam ser irrepreensíveis e inculpáveis, filhos de Deus, brilhando neste mundo como astros no meio dessa geração corrompida e perversa. Que aqueles que continuam com suas rotinas em casa ou cuidando de algum parente, continuem fazendo com esmero, com alegria, com dedicação, com amor, porque Tu não és glorificado apenas com essas canções ou com a exposição da Tua palavra. Tu és glorificado em tudo que fazemos, seja por palavra, por obra, por ação. Tudo deve ser feito para a Tua glória, Senhor. E que Tua igreja Te glorifique em tudo, meu Pai. Que nós sejamos servos fiéis e que possamos permanecer assim, para que o Senhor continue a manifestar a Tua glória através das nossas vidas. Obrigado pela Tua fidelidade em nós, meu Pai. É o que nós choramos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.